O milionário solitário passava todo o Natal sozinho, vendo todos irem embora no final do turno. Mas naquela noite, sua nova funcionária, movida por um impulso que nem ela mesma entendia, parou e perguntou com doçura: "O senhor quer jantar na minha casa?" E sem saber mudou o destino dos dois para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos à nossa história. O último funcionário tinha acabado de se despedir quando Arthur Fernandes fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do silêncio retornar à mansão. Através das amplas janelas do escritório, as luzes decorativas da vizinhança brilhavam na noite paulistana, lembrando-o de que era noite de Natal. Ele passou os dedos pelos cabelos escuros e suspirou, desabotoando o primeiro botão da camisa impecavelmente engomada. Abriu a gaveta da escrivaninha de mogno e pegou uma garrafa de uísque importado, sua única companhia prevista para aquela noite. "Com licença, Sr. Fernandes." A voz suave veio da porta entreaberta, sobressaltando-o ligeiramente. "Posso verificar se o senhor precisa de algo mais antes de eu ir?" Arthur levantou o olhar para encontrar Sofia Lopes, a nova funcionária da mansão, parada na porta com as mãos unidas na frente do corpo. Sua postura era profissional, mas havia algo em seus olhos castanhos que transmitia uma amabilidade genuína, algo raro no círculo de pessoas com quem convivia. "Não será necessário, Sofia. Pode ir para casa. Feliz Natal." Ele tentou imprimir naturalidade na voz, como se aquela fosse apenas mais uma noite, como se a solidão não o estivesse devorando por dentro. Em vez de assentir e ir embora, como todos os outros, ela permaneceu na porta por um momento, hesitante. Arthur percebeu que ela observava a garrafa sobre a mesa, o paletó jogado na cadeira, as luzes festivas refletidas nas janelas, e então o próprio Arthur, com seus olhos cansados que tentavam esconder o vazio. "O senhor vai passar a noite sozinho?" As palavras escaparam dela quase como um sussurro, e imediatamente seus olhos se arregalaram, como se surpresa por sua própria ousadia. Arthur ensaiou um sorriso diplomático, o mesmo que usava em reuniões de negócios quando queria encerrar uma conversa incômoda. "Tenho alguns relatórios para revisar. A tranquilidade da noite é perfeita para isso." A mentira soou frágil até para ele mesmo. Não havia relatórios, apenas o silêncio, o uísque e talvez algum filme antigo na televisão gigantesca que raramente ligava. Sofia assentiu, mas não se moveu. Mordeu o lábio inferior, como se travasse uma batalha interna. Arthur esperou que ela se despedisse, seguindo o roteiro de todas as outras noites, de todos os outros natais. No entanto, algo diferente aconteceu. "Janta lá em casa?" As palavras saíram rápidas, surpreendendo os dois. A jovem corou instantaneamente, mas sustentou o olhar. "Quer dizer, ninguém deveria passar o Natal sozinho. Eu moro numa casinha simples que aluguei quando comecei a trabalhar aqui. Mas enfim, tem comida gostosa." Arthur piscou, genuinamente atordoado. Em seus 42 anos, nunca um funcionário havia cruzado essa linha. Por um segundo, sentiu surgir a irritação familiar, a mesma que experimentava quando alguém tentava ultrapassar os limites que ele tão cuidadosamente estabelecera em sua vida. Mas algo nos olhos dela o desarmou. Não havia ali o brilho calculista que reconhecia nas mulheres que se aproximavam dele nos eventos sociais, nem o interesse velado por favores ou vantagens. "É muita gentileza, Sofia, mas não seria apropriado", respondeu finalmente, mantendo a voz neutra. "Aproveite sua noite com sua família." "Eu também moro sozinha", ela deu de ombros, um gesto surpreendentemente relaxado para alguém que minutos antes parecia tão cuidadosa com cada palavra. "Eu vim de Ouro Preto há pouco tempo, ainda não conheço muita gente em São Paulo." A revelação pegou Arthur de surpresa. Em um mês de trabalho na mansão, Sofia sempre fora eficiente e discreta. Jamais havia compartilhado detalhes pessoais. Por alguma razão, ele a imaginava voltando para uma casa cheia de vida, talvez com pais idosos ou irmãos mais novos. A imagem dela sozinha num Natal paulistano não se encaixava com a figura que ele havia formado. "Ainda assim agradeço, mas prefiro ficar", respondeu ele mais brusco do que pretendia,
refugiando-se na formalidade que sempre o protegera. Sofia assentiu, seu rosto suavizando-se em compreensão. Claro, desculpe a indiscrição. Ela se virou para sair, mas parou com a mão na maçaneta. Se mudar de ideia, estarei na Rua das Pitangueiras, 87, na Vila Madalena. É uma casa amarela com um jasmim na entrada. E então saiu, deixando Arthur com uma estranha sensação de vazio, diferente da solidão habitual. Ele pegou o copo de uísque e caminhou até a janela, observando o céu escuro, onde algumas estrelas insistiam em brilhar, apesar da poluição luminosa da cidade. De sua casa no alto do Morumbi, ele podia ver parte da cidade se estendendo abaixo, um tapete de luzes que abrigava milhões de histórias em desenvolvimento. Quantas ceias de Natal estariam acontecendo naquele exato momento? Quantas famílias reunidas, amigos brindando, crianças ansiosas pela chegada dos presentes. Arthur não celebrava o Natal desde a morte de seus pais. Fazia quase 20 anos. No início de sua carreira, quando ainda construía o que se tornaria uma das maiores construtoras do país, usava o trabalho como desculpa para evitar as festividades. Com o tempo, a solidão tornou-se um costume, uma zona de conforto. As raras tentativas de relacionamentos sérios sempre terminavam da mesma forma. Mulheres que viam nele o patrimônio, não a pessoa. Tomou um gole de uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta, enquanto observava um casal cruzando a rua lá embaixo, de mãos dadas, provavelmente indo para alguma celebração. O homem carregava uma sacola de presentes e a mulher ria de algo que ele havia dito. Uma cena tão cotidiana, tão inacessível. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era Tiago, seu sócio há 15 anos. E aí, Arthur? Ainda dá tempo de vir aqui em casa? A Marcela fez aquela receita de peru que você gosta e as crianças não param de perguntar pelo padrinho. Arthur sorriu levemente. Todo ano, o mesmo convite, a mesma recusa educada. Obrigado, mas vou ficar por aqui. Amanhã nos falamos. Um dia desses você vai ter que parar de se esconder nessa mansão, sabia? A voz de Tiago carregava uma mistura de preocupação e resignação. Enfim, Feliz Natal, meu amigo. Depois de desligar, Arthur voltou para a janela. Uma fina garoa havia começado a cair, refletindo as luzes coloridas da cidade. Não era assim que ele imaginava sua vida aos 42 anos. O sucesso profissional viera acompanhado de um vazio pessoal que nenhum bem material conseguia preencher. O rosto de Sofia voltou à sua mente. O convite inesperado, os olhos honestos, a casa amarela com o jasmim. Era absurdo sequer considerar a ideia. Ele, Arthur Fernandes, jantando na casa de uma funcionária no Natal. A imprensa faria um banquete se descobrisse. E que interesse poderia ter uma mulher como ela em alguém como ele, além do óbvio? Mas então ele se lembrou do modo como ela o havia olhado, não como o milionário, o patrão, o solteiro cobiçado das colunas sociais, mas como alguém que merecia não estar sozinho numa noite de Natal. O relógio marcava 20h47, quando Arthur, num impulso que não soube explicar, pegou as chaves do carro. Pensou em trocar o terno por algo mais casual, mas temeu que a hesitação o fizesse mudar de ideia. Saiu pela garagem, ignorando o olhar surpreso do segurança, quando anunciou que sairia sem motorista. O trânsito estava tranquilo, como era de se esperar na véspera de Natal. As ruas, decoradas com luzes e enfeites, estavam quase desertas, com exceção de alguns atrasados fazendo compras de última hora. Arthur dirigia mecanicamente, seguindo o GPS que indicava o caminho para a Vila Madalena. À medida que se afastava dos bairros nobres, a paisagem mudava gradualmente. Prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples, ruas mais estreitas, uma São Paulo diferente da que ele estava acostumado a frequentar. A chuva havia se intensificado quando ele finalmente chegou à Rua das Pitangueiras. Arthur diminuiu a velocidade, procurando o número 87. De repente, sentiu-se ridículo. O que estava fazendo ali? O que diria quando ela abrisse a porta? Como explicaria sua presença, seu impulso inexplicável? Estava prestes a dar meia volta
quando viu a casa amarela com o jasmim. Era pequena, mas bem cuidada. Luzes coloridas decoravam a janela da frente e era possível ver uma pequena árvore de Natal através da cortina entreaberta. Estacionou o carro importado alguns metros adiante, destoando completamente da vizinhança. Permaneceu sentado por alguns minutos, as mãos ainda no volante, dividido entre a vontade de ir embora e uma curiosidade que não sabia explicar. Pela janela da casa, podia ver uma silhueta se movendo. Sofia, provavelmente preparando seu jantar solitário. A imagem despertou algo dentro dele, uma espécie de reconhecimento, de espelho. Respirou fundo, desligou o motor e saiu do carro. A chuva caía com mais intensidade agora, encharcando seu terno italiano em segundos. Caminhou até a pequena porta verde, ensaiando mentalmente o que diria, como se estivesse prestes a dirigir a negociação mais importante de sua carreira. Antes que pudesse mudar de ideia, tocou a campainha. De dentro, ouviu passos se aproximando. Quem é? A voz familiar veio de trás da porta. Sou eu, Arthur, respondeu, sentindo-se estranhamente vulnerável. Mudei de ideia. A porta se abriu e o rosto de Sofia expressou primeiro surpresa, depois um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Ela usava um jeans simples e uma blusa vermelha, muito diferente do uniforme discreto que usava na mansão. O aroma de comida caseira escapava do interior da casa, trazendo memórias que Arthur nem sabia que ainda guardava. "O senhor se molhou na chuva!" exclamou ela, abrindo mais a porta. "Entre rápido, vai pegar uma pneumonia." Arthur hesitou por um segundo, como se cruzar aquele limiar significasse atravessar uma fronteira invisível em sua vida. A casa era pequena, acolhedora, com paredes pintadas em tons claros e decoração simples, mas cuidadosa. Uma árvore de Natal modesta ocupava um canto da sala, decorada com enfeites coloridos que pareciam ter sido escolhidos um a um, não comprados em conjunto como a decoração impessoal que adornava sua mansão. "Desculpe aparecer assim", disse ele, sentindo-se deslocado como nunca antes. "Deveria ter ligado." "Se tivesse ligado, eu não teria acreditado", respondeu ela com uma naturalidade surpreendente, fechando a porta atrás dele. "Espere aqui um instante." Sofia desapareceu por um corredor e voltou com uma toalha limpa que lhe ofereceu sem cerimônia. "Seque o cabelo ou vai ter uma pneumonia, e esse terno tem um roupão que talvez sirva enquanto seco sua roupa." A situação era tão inusitada que Arthur quase riu. Ele, que possuía um closet com dezenas de ternos italianos, feitos sob medida, estava prestes a usar um roupão emprestado na casa de uma funcionária. "Não se preocupe com isso", disse ele, passando a toalha nos cabelos. "Estou bem assim." "Como quiser, mas pelo menos tire o paletó. Posso secá-lo um pouco." Ela estendeu a mão e Arthur, após um momento de hesitação, entregou-lhe o paletó encharcado. "Sente-se, por favor. Aceita um vinho? Não é importado como os seus, mas é saboroso." "Ganhei da minha antiga patroa antes de vir para São Paulo." Arthur assentiu, observando-a enquanto ela pendurava o paletó num gancho perto de um pequeno aquecedor. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma confiança tranquila que contrastava com a forma como ela se comportava na mansão. Ali, em seu território, ela era outra pessoa, mais livre, mais autêntica. "Eu estava fazendo o jantar quando o senhor chegou", continuou ela, dirigindo-se à pequena cozinha americana. "Nada muito sofisticado. Bacalhau à viscaína. Receita da minha avó, é tradição na família, quer dizer, era..." Uma nota de melancolia passou rapidamente por sua voz, logo substituída por um tom mais animado, quando ela voltou com 2 taças de vinho tinto. "Disse que veio de Ouro Preto", comentou Arthur, aceitando a taça que ela lhe oferecia. "Há quanto tempo?" 6 meses, respondeu Sofia, sentando-se na poltrona à frente dele. "Nasci em Ouro Preto, sabe? É uma cidade pequena, histórica." Arthur balançou a cabeça. Conhecia Paris, Nova York, Tóquio, mas nunca tinha visitado as cidades históricas de Minas Gerais. "É um lugar lindo", continuou ela, seus olhos suavizando-se com a lembrança. "Ruas de pedra, casarões coloniais,
igrejas antigas. Minha avó tinha uma pequena pousada lá. Foi ela quem me criou depois que meus pais faleceram. Sinto muito, disse Arthur, dando-se conta de que, apesar de ela trabalhar em sua casa há um mês, ele não sabia absolutamente nada sobre a vida dela. O que aconteceu com seus pais? Acidente de carro quando eu tinha 7 anos, respondeu Sofia, tomando um gole de vinho. Voltavam de Belo Horizonte numa noite chuvosa como hoje. Um caminhão perdeu o controle na estrada. Ela fez uma pausa, mas seu rosto não demonstrava autopiedade, apenas uma serena aceitação. Minha avó sempre dizia que a vida nos dá e nos tira, e o segredo é saber valorizar o que temos enquanto temos. Arthur sentiu uma estranha conexão com aquelas palavras. Ele, que sempre medira o sucesso por aquisições, mais propriedades, mais contratos, mais dinheiro no banco, raramente parava para valorizar o que já possuía. E o que a trouxe para São Paulo? Perguntou ele, genuinamente interessado. Minha avó faleceu no começo do ano, explicou Sofia. A pousada tinha dívidas que eu não podia pagar e tive que vendê-la. Decidi recomeçar em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse construir algo novo. Ela sorriu levemente. São Paulo parecia grande o suficiente para isso. Enquanto conversavam, Sofia se levantava ocasionalmente para verificar o bacalhau no forno. Arthur a observava, notando como ela parecia perfeitamente à vontade em sua presença agora, tão diferente da funcionária discreta que ele conhecia. Havia uma dignidade em sua simplicidade que ele admirava. E seus pais? Perguntou ela de repente, voltando da cozinha. Ainda são vivos? Não, respondeu Arthur, a familiar pontada de dor atenuada pelo tempo. Meu pai faleceu quando eu tinha 22 anos, um ataque cardíaco. Minha mãe, 3 anos depois, câncer. Ele raramente falava sobre isso. Foi logo depois que assumi a construtora da família. Éramos só nós 3, sem irmãos, sem parentes próximos. Deve ter sido difícil, comentou Sofia, seus olhos refletindo compreensão genuína. Arthur deu de ombros, desconfortável com a súbita vulnerabilidade. Eu mergulhei no trabalho. Transformei uma empresa média em uma das maiores do país. O tom saiu mais defensivo do que ele pretendia, como se tentasse justificar algo. Impressionante, disse ela sem ironia, mas deve ser solitário no topo, não é? A pergunta tão simples e direta atingiu Arthur como um soco. Ninguém em seu círculo social ousaria fazer uma observação tão pessoal. Todos estavam ocupados demais, admirando sua riqueza ou competindo com ela. Às vezes, admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Mas é uma escolha. O sucesso exige sacrifícios. Assim como a felicidade, respondeu Sofia, levantando-se. Venha, o jantar está pronto. Na pequena sala de jantar, a mesa já estava posta com uma toalha branca bordada e pratos simples, mas elegantes. Uma vela acesa no centro criava uma atmosfera acolhedora. Ao lado do prato principal de bacalhau, havia uma travessa de arroz, batatas ao forno e uma salada colorida. Nada muito elaborado, disse Sofia com um leve tom de desculpa. Espero que goste. Arthur, acostumado aos jantares em restaurantes de luxo com menus degustação intermináveis, sentiu o estômago roncar com o aroma familiar e reconfortante. Parece incrível. Enquanto se serviam, a chuva continuava lá fora, criando uma cortina de água que isolava aquela pequena casa do resto do mundo. De alguma forma, Arthur se sentia protegido ali, livre das expectativas e das aparências que precisava manter. Então, como é ser Arthur Fernandes? Perguntou Sofia depois de alguns minutos saboreando a comida em um silêncio confortável. Como assim? Indagou ele, intrigado com a pergunta. Sabe, o empresário de sucesso, o solteiro mais cobiçado de São Paulo, segundo aquela revista que vi no salão de beleza. Ela sorriu, mas não havia malícia em suas palavras, apenas curiosidade genuína. Arthur quase se engasgou com o vinho. Você leu aquele artigo? Foi impossível evitar. Sua foto ocupava meia página. Ela inclinou a cabeça, analisando-o. Embora você pareça mais real agora, sentado na minha cozinha com o cabelo molhado,
do que naquela foto toda produzida. Arthur sentiu o rosto esquentar ligeiramente. Esses artigos são ridículos. Meu departamento de relações públicas é que insiste. E por que você permite? A pergunta era simples, mas profunda. É parte do jogo, respondeu ele, percebendo o quão vazia a justificativa soava naquele contexto. Visibilidade traz negócios. Negócios trazem dinheiro. Dinheiro traz felicidade, completou ela, levantando uma sobrancelha. Segurança, corrigiu Arthur após uma pausa. Nunca mais quero passar pelo que passei quando meu pai morreu, com a empresa à beira da falência e os credores batendo na porta. Sofia assentiu compreensiva. Entendo. O medo pode ser um grande motivador. Ela fez uma pausa. Mas também pode ser uma prisão. A observação, dita sem julgamento, fez Arthur refletir. De fato, quanto de sua vida era dirigida não pelo desejo, mas pelo medo. Medo de perder o controle, medo de fracassar, medo de se abrir e ser rejeitado ou usado por seu dinheiro, como já havia acontecido tantas vezes. E você? Perguntou ele, desviando o foco da conversa. Não tem medo de estar sozinha numa cidade tão grande como esta? Claro que sim, respondeu Sofia com honestidade. Mas aprendi que a vida é curta demais para deixar o medo ditar todas as nossas escolhas. Minha avó dizia que devemos fazer pelo menos uma coisa que nos assuste todos os dias. Ela sorriu, olhando-o diretamente. Hoje, convidar meu chefe para jantar foi essa coisa. Arthur não pôde evitar um sorriso em resposta. E eu aceitar o convite. Por um momento algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso, uma conexão que ia além de patrão e funcionária. Eram apenas duas pessoas sozinhas numa noite de Natal, compartilhando não apenas uma refeição, mas pedaços de suas histórias, de suas vulnerabilidades. Lá fora, a chuva diminuía gradualmente e o som distante de fogos de artifício anunciava a chegada da meia-noite. Arthur olhou para seu relógio de pulso, surpreso ao perceber quanto tempo havia passado. Em sua mansão, estaria provavelmente no segundo ou terceiro copo de uísque, assistindo distraidamente a algum programa na televisão, contando as horas até poder justificar ir para a cama. É Natal, disse Sofia, também notando a hora. Levantou sua taça. Um brinde. Arthur levantou sua taça, estudando o rosto à sua frente, os olhos expressivos, o sorriso sincero, a ausência total de afetação. Em um mundo onde ele sempre precisava calcular intenções e desconfiar de sorrisos, Sofia era como uma lufada de ar fresco. Por novos começos, propôs ele, surpreendendo-se com suas próprias words. Por novos começos, assentiu ela, batendo sua taça na dele. Nesse momento, com o som dos fogos de artifício ao longe e o calor acolhedor daquela casa simples, Arthur sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Como se uma porta que ele nem sabia que estava fechada tivesse se aberto de repente, revelando possibilidades que ele nem ousara imaginar. A manhã de Natal amanheceu clara em São Paulo, o céu lavado pela chuva da noite anterior. Arthur acordou desorientado por um momento, o despertador do celular tocando insistentemente ao seu lado. Esticou o braço para desligá-lo, um hábito automático. Mesmo em feriados, ele acordava cedo, mas algo era diferente. O teto que ele observava não era o de seu quarto. Ele se sentou na cama subitamente, as lembranças da noite anterior voltando em flashes, o jantar na casa de Sofia, a conversa que se estendeu até tarde, o vinho. Não estava nos planos ele ficar, mas a chuva havia se intensificado novamente após a meia-noite, e Sofia insistira para que ele não dirigisse naquele tempo, oferecendo-lhe o pequeno quarto de hóspedes. É simples, mas está limpo, ela dissera. Arthur passou a mão pelo rosto, sentindo a barba de um dia. Ele usava uma camiseta grande demais, provavelmente da antiga pousada da avó de Sofia, a julgar pelo logotipo desbotado e suas próprias calças. Sua roupa havia sido lavada e seca durante a noite, dobrada cuidadosamente sobre uma cadeira próxima. O aroma de café recém-passado
invadiu suas narinas junto com outro cheiro que ele não identificou de imediato, algo doce sendo preparado. Levantou-se, vestiu as calças sociais da noite anterior e caminhou até a pequena sala, ainda processando a estranheza daquela situação. Sofia estava na cozinha, de costas para ele, mexendo algo no fogão. Usava uma calça de moletom simples e uma camiseta branca, o cabelo preso num coque informal. Ela cantarolava baixinho uma música que Arthur não conhecia. "Bom dia", disse ele, sentindo-se estranhamente tímido. Ela se virou, sorrindo. "Bom dia." "Dormiu bem?" "Surpreendentemente bem", respondeu ele com honestidade. Não se lembrava da última vez que dormira tão profundamente. "Que bom. Estou fazendo rabanada, tradição do café da manhã de Natal lá em Ouro Preto. Aceita um café enquanto espera?" Arthur assentiu, observando-a mover-se com desenvoltura pela cozinha pequena, mas organizada. Havia algo hipnotizante na naturalidade de seus movimentos, na ausência completa de afetação. Em seu mundo, as pessoas raramente eram o que pareciam ser. Sempre havia uma agenda oculta, um interesse velado. Sofia, em contraste, parecia transparente como água. "Seu celular tocou algumas vezes", comentou ela, servindo-lhe uma xícara de café forte. "Está ali na mesinha." Arthur pegou o aparelho, vendo uma série de notificações. Mensagens de parabéns automáticas de contatos profissionais, algumas de Tiago perguntando como ele estava, e várias ligações perdidas de Renata, sua assistente pessoal. Típico, mesmo no Natal, os assuntos da empresa não davam trégua. "Problemas?", perguntou Sofia, notando sua expressão. "Nada urgente", respondeu ele, desligando o celular e deixando-o de lado. Era Natal, afinal. Qualquer crise podia esperar algumas horas. Sentaram-se para tomar café na pequena mesa da sala. As rabanadas douradas e polvilhadas com canela e açúcar trouxeram a Arthur lembranças da infância, de natais distantes, quando seus pais ainda viviam. "Isso está delicioso", disse ele após a primeira mordida. "Minha mãe fazia algo parecido." O rosto de Sofia se iluminou com o elogio. "É a receita da minha avó. Ela dizia que a comida tem o poder de trazer boas lembranças." Comeram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável que surpreendeu Arthur. Normalmente, os silêncios o incomodavam, em reuniões, jantares, encontros, sempre sentindo a necessidade de preenchê-los com palavras, demonstrações de controle. Ali, no entanto, o silêncio tinha uma qualidade quase meditativa. "Tem planos para hoje?", perguntou Sofia eventualmente. A pergunta pegou Arthur desprevenido. Ele não tinha planos. O Natal era apenas mais um dia em sua agenda vazia de compromissos pessoais. "Na verdade, não", admitiu. "Geralmente passo o dia revisando projetos, adiantando o trabalho." Sofia o observou por cima da borda da xícara de café, seus olhos revelando uma mistura de curiosidade e algo que parecia compaixão, mas sem o tom de pena que Arthur tanto detestava. "E você?", ele devolveu a pergunta. "Pensei em dar um passeio no Parque Ibirapuera", respondeu ela. "Dizem que fica lindo decorado para o Natal e como eu ainda não conheço bem a cidade..." Ela fez uma pausa, parecendo considerar algo. Então acrescentou: "O senhor poderia vir se quiser." "Digo se não tiver mesmo outros planos." O convite ficou flutuando entre eles, carregado de possibilidades. Arthur sentiu uma hesitação familiar. A barreira invisível que mantinha entre sua vida profissional e pessoal, o receio de ser reconhecido em público como uma funcionária, as inevitáveis especulações que surgiriam. E ainda assim, a perspectiva de passar mais tempo com Sofia era estranhamente atraente. Havia algo nela que o intrigava, que o fazia querer saber mais, entender mais. "Parece uma boa ideia", respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo. "Mas primeiro preciso passar em casa para trocar de roupa." O sorriso dela em resposta foi genuíno, sem traço de triunfo ou cálculo, apenas satisfação pura, como se realmente apreciasse sua companhia. Era um tipo de reação que Arthur não experimentava há anos.
Uma hora depois, após deixar Sofia em sua casa com a promessa de buscá-la em seguida, Arthur entrou em sua mansão no Morumbi. O contraste entre os dois ambientes não poderia ser mais chocante. Os espaços amplos e impessoais, a decoração de revista, a ausência completa de calor humano. Pela primeira vez, ele viu sua própria casa com outros olhos, percebendo o quanto faltava alma àquele lugar, apesar de todo o luxo. Enquanto trocava de roupa, optando por jeans e uma camisa casual, algo que raramente usava, Arthur tentava processar o que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, sua rotina cuidadosamente construída havia sido completamente revirada. Ele, que mantinha os relacionamentos em compartimentos estanques, profissionais de um lado, pessoais, os poucos que tinha de outro, estava prestes a passar o dia de Natal com uma funcionária que mal conhecia até a noite anterior. O mais perturbador era como isso não o perturbava. Pelo contrário, ele se sentia mais leve, mais presente do que se lembrava de ter se sentido em anos. Seu celular tocou novamente. Renata mais uma vez. Após um momento de hesitação, ele atendeu. Desculpe incomodá-lo no feriado, Arthur, veio a voz eficiente de sua assistente. Mas surgiu uma situação com o projeto Alameda. Os investidores árabes querem uma videoconferência hoje mesmo. Dizem que é urgente. O velho Arthur teria cancelado qualquer plano pessoal sem hesitar. Os negócios sempre vinham primeiro, mas algo havia mudado. Marque para amanhã cedo, respondeu ele com firmeza. É Natal, Renata. Até os árabes podem esperar 24 horas. O silêncio do outro lado da linha refletiu o choque de sua assistente. Em 15 anos trabalhando juntos, ele jamais havia colocado um compromisso pessoal à frente dos negócios. Está tudo bem, Arthur? Perguntou ela finalmente, genuinamente preocupada. Está tudo perfeito, respondeu ele, surpreendendo-se ao perceber que era verdade. Feliz Natal, Renata. Tire o resto do dia de folga. Ele desligou antes que ela pudesse protestar, sentindo uma estranha satisfação. Pequenas rebeldias, talvez, mas significativas. Ao sair de casa, Arthur encontrou Antônio, o jardineiro que ia 2 vezes por semana cuidar do amplo jardim da mansão. Ele não esperava ver funcionários hoje, especialmente não Antônio, que tinha uma família grande em Osasco. "O senhor por aqui no Natal?" perguntou o homem, visivelmente surpreso. "Pensei que estivesse viajando." "Mudança de planos", respondeu Arthur, notando como o jardineiro parecia sem graça. "E você não deveria estar com sua família hoje?" Antônio baixou o olhar. "É que a senhorita Renata me pediu para vir dar uma olhada nas palmeiras novas. Disse que o senhor estava preocupado com elas depois da chuva de ontem." Arthur sentiu uma pontada de culpa. Era o tipo de coisa que sua assistente fazia regularmente. Antecipar suas preocupações, resolver problemas antes mesmo que se tornassem problemas. Geralmente ele apreciava sua eficiência. Hoje, porém, viu a situação por outro ângulo. Um homem separado de sua família no Natal por causa de palmeiras que podiam perfeitamente esperar até depois do feriado. "As palmeiras estão ótimas, Antônio", disse ele, colocando a mão no ombro do funcionário. "Vá para casa, fique com sua família e diga à senhorita Renata que fui eu quem o mandou ir." O rosto do jardineiro se iluminou com um sorriso de alívio e gratidão. "Muito obrigado, seu Arthur." "Feliz Natal." Arthur observou o homem se afastar apressadamente, provavelmente temendo que ele mudasse de ideia. Um gesto tão simples e a felicidade tão evidente. Quando fora a última vez que ele fizera alguém sorrir assim? Enquanto dirigia de volta para a casa de Sofia, Arthur se sentia diferente. Era como se a noite anterior tivesse removido uma película invisível de seus olhos, permitindo-lhe ver além da superfície polida de sua existência, revelando as lacunas que ele nunca admitira existirem. Ao estacionar em frente à casa amarela, viu Sofia esperando na varanda, vestida com um simples vestido de verão e uma bolsa de palha pendurada no ombro. Seu rosto se iluminou ao vê-lo, um sorriso genuíno que fez algo se agitar no peito de Arthur. "Pensei que talvez você não voltasse", admitiu ela enquanto entrava no carro. "Por quê?" perguntou ele, intrigado. "Não sei.
Talvez percebesse que tinha coisas mais importantes a fazer do que passar o Natal com sua funcionária. Havia um toque de auto-ironia em sua voz, mas nenhum ressentimento. Arthur a encarou por um momento antes de responder. Não consigo pensar em nada mais importante hoje, disse ele com uma sinceridade que o surpreendeu. O sorriso de Sofia em resposta foi como o amanhecer, gradual, iluminando seus olhos antes de chegar aos seus lábios. E naquele momento, Arthur soube que estava em apuros, porque aquele sorriso, aquela honestidade desarmante, aquela ausência total de pretensão, tudo isso o atraía de uma forma que ele não podia explicar ou resistir. O Parque Ibirapuera estava surpreendentemente calmo naquela manhã de Natal. Famílias se espalhavam pela grama. Crianças testavam bicicletas e patins novos. Casais caminhavam de mãos dadas sob o sol suave que sucedia à chuva da noite anterior. Uma atmosfera de alegria flutuava no ar, como se a cidade tivesse esquecido momentaneamente sua pressa habitual. Arthur e Sofia caminhavam lado a lado, mantendo uma distância respeitosa entre si. Para qualquer observador, seriam apenas dois conhecidos aproveitando o feriado, mas algo havia mudado entre eles desde a noite anterior. Uma proximidade invisível, uma cumplicidade silenciosa que não precisava de palavras. É a primeira vez que venho ao Ibirapuera desde que me mudei para São Paulo, comentou Sofia, observando o lago onde alguns pedalinhos coloridos deslizavam preguiçosamente. É ainda mais bonito que nas fotos. Arthur se deu conta de que, apesar de viver na cidade por décadas, raramente apreciava seus espaços públicos. O parque ficava a minutos de sua casa, mas ele não se lembrava da última vez que o visitara sem um propósito específico, geralmente algum evento corporativo ou corrida beneficente organizada pela empresa. Eu venho correr aqui às vezes, disse ele, embora a última vez tenha sido há mais de um ano, mas nunca assim para simplesmente estar. Sofia sorriu como se compreendesse perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes nos esquecemos de apenas estar, não é? Sempre fazendo, correndo, planejando o próximo passo. A observação, tão simples e certeira, tocou Arthur. Era exatamente como ele vivia, sempre focado no próximo objetivo, na próxima conquista, sem jamais parar para apreciar o caminho ou o que já havia alcançado. Passaram por um vendedor de pipoca e Sofia parou, aspirando o aroma com evidente prazer. Eu adoro pipoca de parque, confessou ela com um sorriso quase infantil. 2, por favor, pediu Arthur tirando a carteira. Não precisa, eu posso, começou Sofia, mas ele a interrompeu com um gesto amável. Por favor, é Natal. Caminharam com os sacos de pipoca. O silêncio entre eles era confortável. Arthur observava discretamente o perfil de Sofia, a forma como seus olhos se iluminavam ao notar pequenos detalhes, a naturalidade de seus movimentos, a ausência completa de artificialidade que caracterizava as mulheres com quem ele costumava sair. Está me analisando, Sr. Fernandes? Perguntou ela de repente, virando-se para encará-lo com um sorriso brincalhão. Arthur sentiu o rosto esquentar ligeiramente, pego em flagrante. Desculpe, e, por favor, me chame de Arthur. Arthur, repetiu ela, como se provasse o som. Sabe o que é estranho? Trabalho na sua casa há um mês, mas sinto que só o conheci de verdade ontem à noite. A observação era precisa. Na mansão, ele era o Sr. Fernandes, o patrão distante, formal, sempre ocupado com ligações e reuniões. Mesmo quando estava fisicamente presente, sua mente estava em outro lugar, processando negócios, estratégias, números. Eu também sinto o mesmo, admitiu. Aliás, não costumo me abrir assim com as pessoas. Eu percebi, respondeu Sofia, sem julgamento em sua voz. Deve ser difícil confiar quando se tem tanto a perder. Novamente, a percepção dela o surpreendeu. Era exatamente isso. O medo constante de ser valorizado apenas por seu patrimônio, de que suas palavras e gestos fossem analisados em busca de vantagens, de nunca saber se o interesse era genuíno ou calculado. Você é muito observadora, comentou ele enquanto se aproximavam de um banco vazio à beira do lago. Sentaram-se,
observando uma família de patos que deslizava tranquilamente pela água. O pai e a mãe na frente, 5 patinhos em fila indiana atrás, uma imagem de simplicidade e harmonia natural que contrastava com a complexidade da vida humana. Trabalhei como recepcionista na pousada da minha avó desde os 15 anos, explicou Sofia. A gente aprende a ler as pessoas quando precisa antecipar suas necessidades. Alguns hóspedes queriam conversar, outros, silêncio. Alguns precisavam de sugestões de passeios, outros só queriam ser deixados em paz. Ela sorriu com a lembrança. Minha avó dizia que entender o que as pessoas precisam, antes mesmo que elas saibam, é uma forma de arte. Ela parece ter sido uma mulher sábia, comentou Arthur. A mais sábia que já conheci, assentiu Sofia, uma nota de nostalgia em sua voz. Sabe o que ela sempre dizia? Que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que nos preenche. As palavras ressoaram em Arthur como um sino distante. O que o preenchia realmente? Seu império imobiliário, as contas bancárias, os carros de luxo, as viagens internacionais. Nada disso parecia significativo neste momento, sentado num banco de parque ao lado de uma mulher que até a noite anterior era apenas mais uma funcionária em sua casa. No que está pensando? Perguntou Sofia, notando sua expressão contemplativa. Arthur hesitou, mas então decidiu ser honesto. Em como construir uma vida inteira em torno de conquistar coisas, sem nunca parar para questionar se eram as coisas certas. Ela assentiu compreensiva. Nunca é tarde para se fazer essas perguntas. Uma rajada súbita de vento agitou as árvores ao redor, fazendo Sofia cruzar os braços, ligeiramente arrepiada com seu vestido leve. — Está com frio? Perguntou Arthur, tirando imediatamente a jaqueta leve que usava. — Um pouco, admitiu ela, aceitando a jaqueta com um sorriso agradecido. — Obrigada. O gesto tão simples e antiquado, um homem oferecendo sua jaqueta a uma mulher, trouxe a Arthur uma sensação estranhamente reconfortante. Era um ato de cavalheirismo genuíno, desprovido das complicações que geralmente acompanhavam seus encontros com mulheres. Não havia expectativas ocultas, jogos de poder ou cálculos de interesse. Apenas 2 seres humanos compartilhando um momento. A manhã se transformou em tarde, enquanto caminhavam pelo parque, conversando sobre tudo e nada. Livros que haviam lido, lugares que gostariam de conhecer, pequenas histórias da infância. Arthur se descobriu falando sobre memórias que não compartilhava há anos. O gosto dos pêssegos que sua mãe cultivava no quintal de sua casa de infância, antes da mansão, as tardes pescando com seu pai no campo, o dia em que ganhou seu primeiro computador e decidiu que construiria algo grandioso. — E você construiu, observou Sofia. Deve ser uma sensação incrível ver algo crescer assim por suas mãos. Havia admiração genuína em sua voz, mas sem o deslumbramento que Arthur estava acostumado a encontrar quando falava de seus sucessos. Era como se Sofia apreciasse sua história, não pelo resultado material, mas pelo esforço humano por trás dela. — Às vezes me pergunto se valeu a pena, admitiu ele, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Todo o trabalho, o tempo investido, as noites sem dormir, para acabar sozinho numa mansão vazia. Assim que as palavras saíram, Arthur se arrependeu. Soavam como autopiedade, algo que ele detestava, mas Sofia não pareceu interpretar assim. Talvez a mansão esteja esperando para ser preenchida, sugeriu ela, sua voz suave, com risos, memórias, pessoas que realmente importam. Seus olhares se encontraram, e por um momento tenso e elétrico, Arthur sentiu um impulso quase irresistível de tocá-la. Pegar sua mão, acariciar seu rosto, sentir a textura de seu cabelo. Ele se conteve, ciente das complexidades da situação. Ela era sua funcionária. Tinham se conhecido verdadeiramente há menos de 24 horas, e ainda assim, ele sentia como se a conhecesse por toda uma vida. O momento foi interrompido pelo som de seu celular. Arthur hesitou, mas acabou checando a tela. Era Tiago novamente. Com um suspiro, ele silenciou o aparelho e o guardou no bolso. — Trabalho?
Perguntou Sofia, compreensiva. Meu sócio, respondeu Arthur, provavelmente querendo saber por que recusei uma videoconferência hoje. As sobrancelhas de Sofia se ergueram em surpresa. Você recusou o trabalho hoje por minha causa? O tom não era de vaidade ou triunfo, apenas surpresa genuína. Sim, admitiu Arthur, e foi a decisão mais fácil que tomei em anos. O sorriso que ela lhe deu em resposta aqueceu algo dentro dele que estava frio há muito tempo. A tarde avançava, o sol começava a baixar no horizonte e as famílias começavam a deixar o parque para os jantares de Natal em casa. Arthur percebeu que não queria que o dia terminasse, que não estava pronto para voltar à realidade de suas vidas separadas. Ele, o poderoso empresário. Ela, a funcionária discreta. Está com fome? Perguntou ele, dando-se conta de que haviam passado horas apenas com pipoca e uma garrafa de água compartilhada. Um pouco, admitiu Sofia. Acho que é hora de voltar para casa. Tenho sobras do bacalhau de ontem. Ela fez uma pausa hesitante. Gostaria de jantar comigo de novo para completar o Natal? A pergunta ficou flutuando entre eles, carregada de significados implícitos. Não era apenas um convite para outra refeição, mas para prolongar aquela bolha fora do tempo e do espaço que eles haviam criado, onde não eram patrão e funcionária, mas apenas Arthur e Sofia, duas pessoas conectadas por algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Arthur sabia que deveria recusar, voltar para sua mansão, retomar o controle de sua vida cuidadosamente organizada, colocar essa experiência na categoria de exceções de feriado e seguir em frente. Era o sensato, o seguro, o esperado. Eu adoraria, respondeu ele, sentindo uma liberdade que não experimentava em anos. Mas desta vez eu levo a sobremesa. O rosto de Sofia se iluminou com um sorriso que fez o coração de Arthur disparar como se fosse um adolescente novamente. E ele percebeu com uma clareza repentina que estava entrando em águas desconhecidas, que o chão sob seus pés não era mais sólido e familiar, que todas as regras e barreiras que ele construíra ao longo dos anos para se proteger estavam sendo sistematicamente desmanteladas por uma mulher que não pedia nada, não esperava nada, apenas oferecia sua hospitalidade, sua honestidade, sua presença. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur Fernandes não tinha medo do desconhecido. Pelo contrário, ele o ansiava. Os dias entre o Natal e o Ano Novo transcorreram numa espécie de realidade alternativa para Arthur e Sofia. Oficialmente, mantinham suas posições. Ele, o empresário ocupado, ela, a funcionária eficiente que cuidava da mansão. Mas nos bastidores, uma transformação silenciosa ocorria. Arthur reduziu sua agenda de trabalho ao mínimo essencial, delegando reuniões que antes consideraria imperdíveis. Inventava desculpas para passar pela cozinha quando sabia que Sofia estaria ali. Encontrava pequenos pretextos para conversar com ela. Uma opinião sobre a decoração, uma dúvida sobre algum arranjo doméstico com o qual nunca antes se importara. Sofia, por sua vez, prolongava discretamente suas tarefas na mansão. Deixava um livro que estava lendo acidentalmente visível, criando oportunidades para a conversa. Preparava pratos da culinária mineira que sobravam e os oferecia a Arthur, estabelecendo momentos de conexão que iam além da relação profissional. Nenhum dos dois mencionava abertamente o que estava acontecendo, como se nomear aquela aproximação pudesse quebrar seu encanto. Mas os olhares trocados, os sorrisos contidos, as conversas que se estendiam além do necessário, tudo apontava para uma atração mútua que crescia a cada dia. Na véspera de Ano Novo, enquanto Arthur revisava contratos em seu escritório, ouviu uma batida suave na porta. Sofia entrou carregando uma bandeja com café. Pensei que talvez precisasse de uma pausa, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. O senhor está trabalhando desde cedo. Arthur sorriu, afastando os papéis. Obrigado. De fato, eu precisava de um descanso. Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto Sofia servia o café.
Arthur observava seus movimentos precisos, a graça natural que ela possuía, mesmo nas tarefas mais simples. Nos últimos dias, ele se descobrira pensando nela constantemente, imaginando sua reação a um livro que lia, querendo compartilhar uma notícia interessante, desejando simplesmente ouvir sua voz. "Tem planos para hoje à noite?" perguntou ele finalmente, tentando soar casual. "Para a virada?" Sofia hesitou por um instante, uma leve ruga de preocupação surgindo entre suas sobrancelhas. Na verdade, não. Pensei em assistir aos fogos da Avenida Paulista pela televisão, sozinha. A pergunta escapou antes que Arthur pudesse contê-la. "Os amigos que fiz até agora já tinham compromissos", respondeu ela, encolhendo ligeiramente os ombros, aceitando a situação sem autopiedade. Arthur inspirou profundamente, reunindo coragem para o que estava prestes a propor. "Eu tenho um convite para a festa no Jockey Club. É um evento beneficente que a empresa patrocina todos os anos." Ele fez uma pausa estudando a reação dela. "Normalmente eu vou sozinho, faço as aparições necessárias e volto para casa antes da meia-noite. Mas este ano, bem, eu gostaria que você me acompanhasse." A surpresa no rosto de Sofia foi evidente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, os lábios entreabertos num pequeno ó silencioso. "Como sua funcionária?" perguntou ela, cautelosa. "Como minha convidada", corrigiu ele suavemente. "Minha acompanhante para a noite." Sofia baixou o olhar para a xícara que segurava, visivelmente processando o convite e suas implicações. Quando levantou os olhos novamente, havia uma mistura de emoções em seu rosto. Alegria, hesitação e algo que parecia quase medo. "O seu mundo é muito diferente do meu, Arthur", disse ela finalmente. "Essa gente, não sei se eu me encaixaria." "Eu não me encaixo lá há anos", confessou ele com um pequeno sorriso irônico. "Só compareço porque esperam que eu o faça. Mas este ano..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Este ano poderia ser diferente. Poderíamos enfrentar isso juntos." Os olhos dela se suavizaram, e Arthur viu o momento exato em que ela tomou sua decisão, mesmo antes de ela falar. "Está bem, mas eu não tenho nada apropriado para usar num evento assim." "Isso se resolve facilmente", respondeu ele, sentindo uma onda de alívio e antecipação. "Conheço algumas lojas que abrem especialmente para clientes em ocasiões como esta." "Posso fazer algumas ligações?" "Não", interrompeu Sofia, firme, mas gentil. "Agradeço, mas prefiro escolher algo que eu mesma possa pagar. Pode não ser de grife, mas será digno. Eu prometo." Arthur assentiu, respeitando sua independência, embora uma parte dele quisesse cobri-la de presentes. Dar-lhe tudo o que ela merecia e mais. Mas era exatamente essa integridade, essa recusa em se aproveitar da posição dele, que tornava Sofia tão diferente de qualquer outra pessoa que ele conhecera. "Tenho certeza de que estará perfeita", disse ele simplesmente. "Posso passar para te buscar às 9? Ela assentiu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Às 9. Pontualmente, às 9 horas, Arthur estacionou seu carro importado em frente à Casa Amarela na Vila Madalena. Vestia um smoking, como exigia o protocolo do evento, mas sentia-se estranhamente nervoso, uma sensação que não experimentava em encontros há anos. Tocou a campainha, ajustando a gravata borboleta enquanto esperava. Quando a porta se abriu, Arthur sentiu o ar escapar de seus pulmões. Sofia estava deslumbrante. Usava um vestido longo, azul marinho, com um leve brilho, simples, mas elegante, que destacava perfeitamente suas curvas sem ser vulgar. Seu cabelo, normalmente preso quando trabalhava, caía em ondas suaves sobre seus ombros. A maquiagem era leve, apenas o suficiente para realçar seus traços naturais. "Você está linda", disse ele, as palavras saindo quase como um sussurro reverente. Um leve rubor coloriu as bochechas de Sofia. "Obrigada. Encontrei este vestido numa liquidação no shopping. Espero que seja adequado." "Está perfeito", assegurou Arthur, oferecendo-lhe o braço. "Pronta?" O trajeto até o Jockey Club foi preenchido por uma conversa leve.
Embora Arthur pudesse sentir a tensão crescente de Sofia à medida que se aproximavam. Quando entregaram o carro ao manobrista, ele segurou a mão dela brevemente. Ei, tudo bem? São só pessoas. Sofia sorriu agradecida pelo encorajamento. Pessoas muito ricas e influentes. E muitas delas tão entediantes quanto o noticiário financeiro, completou ele, arrancando-lhe uma risada. Ao entrarem no salão principal do clube, decorado luxuosamente para a ocasião, Arthur sentiu os olhares se voltarem para eles. Não era incomum que ele chegasse acompanhado a eventos, mas geralmente eram modelos ou socialites conhecidas do circuito, mulheres que complementavam sua imagem pública. Sofia, com sua beleza natural e elegância simples, destoava do padrão. Arthur Fernandes! A voz estridente de Regina Alcântara, uma das principais socialites da cidade, cortou o ar. Que surpresa vê-lo acompanhado este ano! Não vai nos apresentar? Regina se aproximou seguida por seu habitual grupo de amigas, todas visivelmente curiosas. Arthur sentiu Sofia enrijecer ligeiramente ao seu lado, mas sua postura permaneceu ereta, digna. Regina, esta é Sofia Lopes. Sofia Regina Alcântara, presidente da Fundação Novos Horizontes. Encantada, disse Sofia, com uma educação impecável, estendendo a mão. Regina aceitou o cumprimento, seus olhos avaliando Sofia da cabeça aos pés com mal disfarçada curiosidade. Lopes, não me soa familiar. De que família você é, querida? A pergunta, aparentemente inocente, carregava toda a arrogância das antigas famílias paulistanas. Arthur sentiu uma onda de irritação, mas antes que pudesse intervir, Sofia respondeu com tranquilidade. Eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Minha família não é conhecida em São Paulo, senhora Alcântara. Regina ergueu as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Ah, do interior, que encantador! E como conheceu o nosso Arthur? A forma possessiva como Regina se referiu a ele não passou despercebida por Arthur, que se preparava para intervir quando Tiago, seu sócio, se aproximou com evidente alívio no rosto. Arthur, finalmente apareceu. Precisamos falar sobre aquela proposta dos chineses. Virando-se para Sofia, ele abriu um sorriso genuíno. E você deve ser a famosa Sofia. O Arthur tem falado muito de você. Arthur lançou um olhar de advertência ao amigo, que apenas piscou discretamente em resposta. Um prazer conhecê-lo, respondeu Sofia, visivelmente mais relaxada com a aproximação de Tiago. O prazer é todo meu. Depois de ouvir tanto sobre você, estava curioso para conhecer a mulher que conseguiu fazer meu amigo aqui recusar uma videoconferência no Natal. Tiago riu, ignorando o olhar mortal que Arthur lhe lançava. Videoconferência no Natal? Repetiu Regina, seus olhos se estreitando com interesse renovado. Arthur nunca recusa compromissos de trabalho. Você deve ter um poder especial, querida. O tom condescendente fez Sofia endireitar os ombros quase imperceptivelmente. Acredito que até os homens mais ocupados merecem um momento de pausa, senhora Alcântara, especialmente no Natal. A resposta, educada, mas firme, surpreendeu visivelmente Regina, cujo sorriso vacilou por um instante. Bom, se nos dão licença, interveio Arthur, colocando gentilmente a mão nas costas de Sofia. Acabamos de chegar, e eu gostaria de mostrar o salão para a Sofia. Enquanto se afastavam, Arthur inclinou-se ligeiramente para sussurrar. Você foi incrível. Eu estava apavorada, confessou Sofia com um pequeno sorriso. Acho que ela não gostou de mim. Ela não gosta de ninguém que não possa usar para benefício próprio, respondeu Arthur, guiando-a até o bar. Não se preocupe com ela. A noite prosseguiu entre apresentações, conversas superficiais e olhares curiosos. Arthur percebeu como Sofia, após a tensão inicial, se adaptava com surpreendente naturalidade àquele ambiente. Ela não tentava impressionar ou fingir ser algo que não era. Mantinha-se autêntica, interessada, genuína. E era precisamente isso que atraía as pessoas para ela, mesmo as mais céticas inicialmente. Enquanto a meia-noite se aproximava, Arthur conduziu Sofia até o terraço do clube.
de onde teriam uma vista privilegiada dos fogos de artifício que iluminariam o céu de São Paulo. O espaço estava menos lotado, com apenas alguns casais dispersos, buscando um momento de tranquilidade antes da contagem regressiva. "Está sendo tão ruim quanto imaginava?" perguntou ele, entregando-lhe uma taça de champanhe. Sofia sorriu, aceitando a bebida. "Na verdade, não. Algumas pessoas foram realmente amáveis. Seu amigo Tiago e a esposa dele, Marcela, especialmente. São boas pessoas", assentiu Arthur, "raras neste meio." "É estranho", continuou Sofia, contemplando a cidade iluminada abaixo deles. "Todas essas pessoas com tanto dinheiro, tanto poder, e ainda assim muitas parecem tão vazias." Arthur seguiu o olhar dela até o horizonte da cidade, onde as luzes piscavam como estrelas terrenas. "Acho que é fácil confundir o que temos com quem somos", respondeu ele pensativo. "Eu mesmo cometi esse erro por muito tempo." Sofia se virou para encará-lo, seus olhos refletindo as luzes da cidade. "E agora? Ainda comete?" A pergunta ficou flutuando entre eles, carregada de significados implícitos. Arthur sentia-se exposto, vulnerável, como se Sofia pudesse ver através das camadas de proteção que ele construíra ao longo dos anos. "Estou aprendendo a diferença", respondeu finalmente. "Graças a você." Um rubor suave coloriu as bochechas de Sofia, visível mesmo na iluminação suave do terraço. "Eu não fiz nada de especial." "Você fez tudo", contradisse Arthur, virando-se completamente para ela. "Você me viu quando eu era invisível até para mim mesmo. Não o empresário, não o milionário, apenas o Arthur." Ao longe começaram a soar os avisos de que a contagem regressiva para o ano novo estava prestes a iniciar. As pessoas começavam a se aglomerar no terraço, taças de champanhe em mãos, rostos expectantes voltados para o céu. Arthur colocou sua taça numa mesa próxima e, num impulso de coragem, tomou as mãos de Sofia entre as suas. "Há algo que preciso te dizer antes que o ano termine." Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, uma mistura de esperança e apreensão cruzando seu rosto. "Nos últimos dias, eu percebi algo que talvez devesse ser óbvio desde o início", continuou ele, sua voz baixa, mais intensa. "A vida inteira eu construí muros ao meu redor, proteções, garantias contra decepções e traições. Fiquei tão bom nisso que nem percebi quando os muros se transformaram numa prisão." "Arthur", começou ela, mas ele gentilmente a interrompeu. "Por favor, me deixe terminar, ou talvez eu perca a coragem." Ele respirou fundo. "Então você apareceu com seu simples convite para jantar, sua casa com cheiro de canela, seu sorriso sem segundas intenções, e pela primeira vez em anos eu senti os muros tremerem." Ao redor deles, a contagem regressiva começou. 10, 9, 8. "O que estou tentando dizer, Sofia, é que você mudou algo em mim. Despertou partes que eu achava que estavam mortas. Me fez questionar todas as certezas que construí. 7, 6, 5. Eu sei que a situação é complicada, que você trabalha para mim, que nos conhecemos há pouco tempo, que nossos mundos são diferentes. Mas nada disso parece importar quando estou com você." 4, 3. Os olhos de Sofia brilhavam agora, e Arthur não sabia se eram lágrimas contidas ou o reflexo das luzes da cidade. Suas mãos, pequenas entre as dele, tremiam ligeiramente. 2, 1. Sofia Lopes. "Eu acho que estou me apaixonando por você", disse Arthur, as palavras escapando como um suspiro de alívio. "Feliz Ano Novo!" O céu explodiu em cores quando Arthur, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, inclinou-se e tocou os lábios de Sofia com os seus. Por um segundo terrível, ela ficou imóvel, e ele temeu ter cometido um erro irreparável. Então, os braços delicados dela rodearam seu pescoço, e ela correspondeu ao beijo com uma doçura que fez o coração de Arthur quase parar. O mundo ao redor desapareceu. Os fogos de artifício, a música, as pessoas celebrando. Existiam apenas eles dois,
conectados por algo mais profundo do que as palavras podiam expressar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Arthur apoiou sua testa na dela. Isso foi... Começou ele sem palavras para descrever o que sentia. Mágico, completou Sofia, um sorriso iluminando seu rosto. E assustador. Assustador, repetiu ele, afastando-se ligeiramente para ver seu rosto. Arthur, eu também estou sentindo algo por você, admitiu ela, seus olhos sinceros encontrando os dele. Algo forte, algo que nunca senti antes. Mas eu tenho medo. Medo de quê? Perguntou ele, acariciando o rosto dela com delicadeza. De que isso não seja real, respondeu ela, sua voz quase um sussurro. De que amanhã você acorde e perceba que eu sou só a funcionária da mansão, que nossos mundos são incompatíveis, que foi só um momento de solidão, de carência. A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Arthur se encolher. Ele reconheceu ali não apenas inseguranças pessoais, mas as reais barreiras sociais que existiam entre eles. Barreiras que o mundo ao redor se encarregaria de lembrá-los constantemente. Olhe para mim, pediu ele, segurando gentilmente o queixo dela. Você nunca foi só algo para mim. Desde aquela noite de Natal, você tem sido a pessoa mais real, mais autêntica que eu conheci. E quanto aos nossos mundos, talvez seja a hora de construirmos um novo só nosso. Os olhos de Sofia brilharam com emoção contida. Como podemos fazer isso? Eu sou sua funcionária, Arthur. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que estou interessada só no seu dinheiro. Que falem, respondeu ele com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Nunca me importei realmente com o que diziam de mim. E quanto a ser minha funcionária? Ele fez uma pausa, considerando as palavras com cuidado. Podemos resolver isso se é o que você quer. Sofia mordeu o lábio indecisa. Eu não quero parecer oportunista. Não quero que você pense que eu planejei isso, que foi por isso que te convidei para jantar naquela noite. Arthur não pôde conter um pequeno sorriso. Acredite, isso é a última coisa que eu pensaria. Você é a pessoa menos calculista que eu já conheci. É isso que eu amo em você. Ela respirou fundo, parecendo tomar uma decisão. Então talvez devêssemos fazer isso direito, passo a passo. Nos conhecermos, de verdade, não só em momentos roubados na mansão ou em feriados. Um relacionamento real, assentiu Arthur, sentindo um alívio imenso com suas palavras. É exatamente o que eu quero. Mas eu terei que deixar o emprego na sua casa, completou Sofia resoluta. Não posso continuar trabalhando para você se vamos tentar isso. Arthur assentiu, compreendendo e respeitando sua posição. Você tem razão. Não seria apropriado, mas me preocupo como você vai se manter. Sei que veio para a cidade há pouco tempo, que está recomeçando. Vou encontrar outro emprego, respondeu ela com a determinação tranquila que ele tanto admirava. Aliás, estava pensando em procurar algo relacionado à hotelaria, que era o que eu fazia na pousada da minha avó. Tenho experiência nisso. Talvez eu possa ajudar com alguns contatos, ofereceu Arthur cautelosamente, temendo ofendê-la. Não por favoritismo, apenas apresentações. O resto seria por seu próprio mérito. O sorriso de Sofia em resposta foi radiante. Isso eu aceitaria com gratidão. Apenas apresentações. Novos fogos de artifício explodiam no céu, banhando seus rostos com luzes coloridas. Arthur sentiu uma leveza que não experimentava há anos, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Por tanto tempo ele vivera seguindo um roteiro rígido, a expansão dos negócios, o acúmulo de riqueza, a manutenção de aparências. Agora, pela primeira vez, ele estava improvisando, seguindo não um plano cuidadosamente elaborado, mas o que seu coração ditava. Então, disse ele, rodeando a cintura de Sofia com um braço e trazendo-a para mais perto. O que fazemos agora? Agora, respondeu ela, seus olhos brilhando com uma mistura de ternura e travessura. Acho que você deveria me beijar de novo, para selar nosso acordo. Arthur sorriu, inclinando-se para atender seu pedido. Com prazer.
Este beijo foi diferente do primeiro, não mais hesitante ou surpreso, mas confiante, pleno. Uma promessa silenciosa de possibilidades. Quando se separaram, permaneceram abraçados, observando os fogos que continuavam a iluminar o céu de São Paulo, anunciando o começo de algo novo. Feliz Ano Novo, Arthur, sussurrou Sofia contra seu peito. O primeiro de muitos juntos, espero, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Permaneceram assim por mais alguns minutos, até que o frio da noite começou a se intensificar. Arthur tirou o paletó do smoking e o colocou sobre os ombros de Sofia, um gesto simples, mas carregado de carinho. Pronta para voltar para a festa? Perguntou ele, imaginando as reações quando reaparecessem juntos, agora claramente como um casal. Sofia hesitou apenas por um segundo. Depois, endireitou os ombros e ergueu o queixo com uma confiança serena. Pronta. De mãos dadas, eles retornaram ao salão principal, onde a celebração continuava a todo vapor. Alguns olhares curiosos se voltaram para eles, especialmente para suas mãos entrelaçadas. Regina Alcântara, do outro lado do salão, não fez nenhum esforço para disfarçar sua surpresa e desaprovação. Acho que acabamos de nos tornar o assunto da festa, murmurou Arthur, inclinando-se para o ouvido de Sofia. Importa? Perguntou ela, seus olhos encontrando os dele com uma serenidade que o acalmava. Arthur pensou por um momento. Toda a sua vida adulta fora moldada pela preocupação com as aparências, com o que os outros pensariam, com as implicações de cada movimento para seus negócios e sua reputação. Mas olhando para a mulher ao seu lado, simples, honesta, corajosa, ele percebeu que nada disso importava realmente. Não, respondeu ele com convicção. Não importa nem um pouco. Nesse momento, viram Tiago e sua esposa Marcela se aproximando, ambos com sorrisos genuínos. Finalmente! Exclamou Tiago, dando um tapa no ombro de Arthur. Eu estava me perguntando quanto tempo você ia demorar para ver o óbvio. O óbvio? Repetiu Arthur confuso. Que você está completamente apaixonado, esclareceu Marcela, sorrindo afetuosamente para Sofia. Está estampado na sua cara desde que chegaram juntos. Arthur sentiu o rosto esquentar, mas não negou. Sofia apertou sua mão gentilmente, um gesto silencioso de apoio e cumplicidade. Bom, bem-vindos ao Clube dos Pombinhos, continuou Tiago, levantando sua taça num brinde. A vida é curta demais para ser desperdiçada com o que não importa de verdade. Os quatro brindaram, e Arthur percebeu como Sofia parecia perfeitamente à vontade com Tiago e Marcela, como se já fossem velhos amigos, como se ela sempre tivesse pertencido àquele círculo. Enquanto a noite avançava, Arthur observava Sofia interagindo com as pessoas, sua naturalidade e inteligência conquistando até mesmo os mais céticos. Ela não se deixava intimidar por nomes ou fortunas, não tentava impressionar ou se encaixar, simplesmente era ela mesma, autêntica, verdadeira. E foi então que Arthur entendeu. Não era apenas ele quem estava ajudando Sofia a entrar em seu mundo. Ela também o estava guiando para um novo universo, onde os títulos e as posses significavam menos do que os sorrisos genuínos e as conversas honestas. Um mundo onde ele finalmente podia ser apenas o Arthur. Não o herdeiro, não o empresário, não o milionário solitário. Um mundo onde, graças a um simples convite de Natal, janta lá em casa, ele finalmente tinha encontrado o verdadeiro significado de lar.